Olá, amigos! É com muita alegria que vamos dar continuidade à nossa leitura e alguma reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre rogando a Deus Pai o amparo, a inspiração nesses nossos momentos. Estamos no livro 3º, capítulo 8, Lei do Progresso, item 5, Progresso da Legislação Humana. Pergunta 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Nota de Allan Kardec. A civilização criou novas necessidades para o homem e essas necessidades são relativas à posição social de cada qual. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar, na infância da humanidade, o direito do mais forte. Pergunta 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. 797. Como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Então vejam, este item é muito importante que fala sobre o progresso da legislação humana. E logo na primeira pergunta que Kardec faz, a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? E a resposta, sim, poderia se os homens compreendessem bem as leis naturais. Nós lembramos aqui que a lei natural, ou lei divina, é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Então, é claro que poderia, a sociedade ser regida apenas pela lei natural, mas não conseguimos, porque não conseguimos observar as leis divinas ainda, Por isso, as leis humanas são tão instáveis e vão se modificando conforme a sociedade vai progredindo. Se olharmos para trás, vamos ver que muitas coisas melhoraram até na questão da formulação de novas leis com mais justiça, porém ainda estamos muito longe de beneficiar a todos com uma lei, como a lei divina ou natural. Item 6.
influência do Espiritismo no progresso. Pergunta 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivo puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob a pena de se tornarem ridículos. E agora uma nota de Allan Kardec. As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. Herculano Pires, o tradutor dessa obra, nos diz: o transcurso do primeiro século do espiritismo, a 18 de abril de 1957, veio confirmar plenamente essa extraordinária previsão de Kardec. No primeiro século do seu desenvolvimento, o cristianismo era ainda uma seita obscura e terrivelmente perseguida, e somente fins do terceiro século atingiu as proporções de desenvolvimento e universalização que o Espiritismo apresenta no seu primeiro século. A marcha do Espiritismo se fez com muito maior rapidez e sua vitória brilhará mais rápida do que se espera. 799. Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve unir como irmãos. O Espiritismo é o cristianismo redivivo e cabe a todos nós espíritas colocarmos em prática ou buscarmos colocar em prática os ensinos do Cristo Jesus. Dessa forma, vamos contribuir para que a marcha do Espiritismo se faça realmente com maior rapidez, principalmente nesses tempos de transição planetária. Por isso ele veio no tempo certo e fará no tempo certo o que é necessário que seja feito. Pergunta 800. Não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto.
As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só de seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar, e por isso um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. 801. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. 802. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos, e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passaram aos seus olhos? Não tendes os que não acreditam mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. O livro Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico Xavier, no seu capítulo 26, traz um esclarecimento muito importante de Emmanuel para nós sobre o Espiritismo e nos diz: os tempos do Consolador. A permissão de Deus para que nos manifestássemos ostensivamente entre os agrupamentos dos nossos irmãos encarnados chegou justamente a seu tempo, quando o espírito humano, despido das vestes da puberdade, com o juízo amadurecido para assimilar algo da verdade, tateava entre vacilações e incertezas, estabelecidas pela investigação da ciência, sem conseguir adaptar-se ao demasiado simbolismo das ideias religiosas, latentes na alma humana desde os tempos primevos dos trogloditas. Justamente na época requerida, consoante as profecias do Divino Mestre, derramou-se da sua luz sobre toda a carne, e os emissários do alto, segundo as suas possibilidades e os méritos individuais, têm auxiliado a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos elevados da espiritualidade. A concepção da divindade. Desde as eras primárias da civilização, a ideia de um poder superior interferindo nas questões mundanas vem guiando o homem através dos seus caminhos, e a religião sempre constituiu o maior fator da moral social, se bem que apresentasse a divindade à semelhança do homem em seus ensinamentos esotéricos. O cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas
dando aso a que as facções sectaristas tentassem, isoladamente, ser as suas únicas representantes. A Igreja Católica e as numerosas seitas protestantes, nascidas no ambiente por ela formado, têm levado longe a luta religiosa, esquecidas de que a providência divina é amor. Estabeleceram com a sua acanhada hermenêutica os dogmas de fé, nutrindo-se das fortunas iníquas a que se referem os evangelhos, prejudicando os necessitados e os infelizes. A fé ante a ciência. Mas, como o progresso não conhece obstáculos, os artigos de fé equivaleram a estagnações isoladas. Se conseguiram satisfazer a humanidade em um período mais ou menos remoto da sua evolução, caducaram desde que o laboratório obscureceu a sacristia. A ciência desvendou ao espírito humano as perspectivas inconcebíveis do infinito. O telescópio descortinou a grandeza do universo. E os novos conhecimentos cosmogônicos demandaram outra concepção do Criador. Desvendando paulatinamente as sublimes grandiosidades da natureza invisível, a ciência embriagou-se com a beleza de tão lindos mistérios e estabeleceu o caminho positivo para encontrar Deus, como descobriria o mundo microbiano ao preço de acuradas perquirições. É que a divindade das religiões vigentes era defeituosa e deformada pelos seus atributos exclusivamente humanos. As igrejas estavam acorrentadas ao dogmatismo e escravizadas aos interesses do mundo. A confusão estabeleceu-se. Foi quando o Espiritismo fez sentir mais claramente a grandeza do seu ensinamento, dirigindo-se não só ao coração, mas igualmente ao raciocínio. O céu descerrou um fragmento do seu mistério e a voz dos espaços se fez ouvir. Os esclarecimentos do Espiritismo. Foi assim que a religião da verdade surgiu na Terra no momento oportuno. As igrejas estagnadas encontravam-se no obsoletismo, incapazes de sancionar as ideias novas, vivendo quase que exclusivamente das suas características de materialidade e do seu simbolismo, terminado o tempo de sua necessária influência no mundo. As conquistas científicas não se coadunavam com a do espírito dogmático, e o Espiritismo, com as suas lições magníficas, alargou infinitamente a perspectiva da vida universal, explicando e provando que a existência não se observa somente na face da terra opaca e cheia de dores. Há céus inumeráveis e inumeráveis mundos onde a vida palpita numa eterna mocidade. Todos eles se encadeiam, se abraçam dentro do magnetismo universal, vivificados pela luz, imagem real da alma divina, presente em toda parte. A carne é uma vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual, e essa mesma vibração esclarece todos os enigmas da matéria. Nós viveremos eternamente. A doutrina dos espíritos, pois, veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução e esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades, porque a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por essa razão, a doutrina espírita é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Oxalá possam os homens compreender a excelsitude do ensinamento dos espíritos e aproveitar o fruto bendito das suas experiências. Com o entendimento esclarecido, interpretarão
com fidelidade ou, abre aspas, amai-vos uns aos outros, fecha aspas, em sua profunda significação. Os instrutores dos planos espirituais em que nos achamos regozijam-se com todos os triunfos da vossa ciência, porque toda a conquista importa em grande e abençoado esforço, e pelo trabalho perseverante, o homem conhecerá todas as leis que lhe presidem ao destino. Fiquemos, pois, com estas palavras de Emmanuel, que possamos refleti-las e observar cada vez com mais lucidez a nossa vida, dar o valor a ela, buscar os ensinos de Jesus e começar a compreender este, entre aspas, como se diz aqui, amai-vos uns aos outros, porque assim teremos o respeito, o amor por todas as criaturas as quais nos encontramos nesse planeta. E o nosso sentimento de gratidão a Deus pelas oportunidades de encontro e convivência com cada reino crescerá, e assim nos tornaremos mais felizes, porque estamos no tempo certo, no planeta certo, com os seres certos, para que possamos dar os passos certos para o nosso progresso. Então, agradeçamos a Deus que nos atraiu para essa doutrina e que possamos buscar mesmo esta consciência e fazer o que Deus espera de nós. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que Deus Pai nos auxilie então nessa caminhada. Então vamos juntos, ombro a ombro nesse aprendizado. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.